Olá pessoal, sou o professor Hamilton. Pessoal, o pessoal do 7º ano do Papicu já me conhece, são meus alunos, né? Mas aí o pessoal lá do Mucuripe não tem aula comigo, porque o professor de História de vocês é o professor Nadson. Lá no Papicu, eu sou o professor de História do 6º e do 7º ano. E eu estou entrando agora nessa aula para falar para vocês que, infelizmente, enquanto o professor Denis estiver doente, eu vou assumir as aulas do professor Denis. A direção da escola me fez esse pedido, me fez essa solicitação que eu pudesse ficar com vocês, dar suporte a vocês nas aulas de geografia até que o professor Denis se recupere. Então, para as turmas do Mucuripe e do Papicu, por enquanto vai ficar aqui o professor, o tio Hamilton, né? E eu quero que vocês procurem aproveitar da melhor forma possível. Quero pedir desculpa a vocês, como eu estou me recuperando da Covid-19, eu peguei a doença, né? E eu ainda estou me recuperando, então infelizmente eu ainda estou tossindo muito, certo? Ainda estou tossindo muito, então peço desculpa a vocês, mas infelizmente nossa aula vai ser regada com de vez em quando uma tosse, né? Mas o importante não serão as tosses, e sim você aprender o conteúdo, ok? O assunto que a gente vai tratar hoje na geografia é a dinâmica e as características socioeconômicas da população brasileira. Dinâmica e características socioeconômicas da população brasileira. E a primeira coisa que eu queria ver com vocês é como está distribuída a população brasileira. Embora nosso país seja territorialmente extenso, sua ocupação populacional é desigual. Quando analisamos a distribuição da população pelo território brasileiro, podemos perceber que a concentração de habitantes é grande em algumas áreas e pequenas em outras áreas. É só a gente comparar, por exemplo, a região ali do norte, né, Amazônia, Pará, né, e pegar ali o centro-oeste, né, o centro-oeste, São Paulo, por exemplo, né, e aí a gente vai identificar que São Paulo existe dentro do espaço territorial um número muito grande de pessoas, enquanto que lá na Amazônia, que é um território muito maior do que São Paulo, um número bem menor de pessoas. Então, a distribuição da população brasileira, ela não é uniforme, ela é desigual, ok? Ela tem variações, é desigual, certo? Fazer a interpretação da distribuição da população em um território nos revela a densidade demográfica dessa área. A distribuição média da população em uma área determinada denomina-se densidade demográfica. Então vamos lá. A distribuição média da população em uma área, né, em uma área determinada, denomina-se densidade demográfica. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar de densidade demográfica, é a distribuição da população em uma determinada área, ok? E aí eu quero que vocês aproveitem, dá uma pausa no vídeo e vão lá para a página 358, que vocês vão observar um mapa que vai ajudar vocês a compreender essa distribuição através da densidade demográfica, ok? Bom, por exemplo, em Novo Airão, lá no Amazonas, a densidade demográfica é menor que 1 habitante por quilômetro quadrado. Então é só a gente imaginar 1 quilômetro quadrado para 1 habitante. Já em Belo Horizonte, Minas Gerais, a densidade demográfica é de 7.615 habitantes por 1 quilômetro quadrado. Vocês estão vendo a diferença, gente? Enquanto lá no Amazonas, 1 quilômetro para uma pessoa, 1 quilômetro quadrado para uma pessoa, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, 1 quilômetro
para 7.615 habitantes. Tá vendo a diferença? Tá vendo a desigualdade aí na distribuição do território entre os habitantes? Bom, o cálculo da densidade demográfica, como é que vai ser? A distribuição média da população por uma determinada área, ou seja, a densidade demográfica é obtida por meio de um cálculo. Como é que isso funciona? Para conhecermos a densidade demográfica de um território, por exemplo, de um município, de um estado ou de um país, nós dividimos o número absoluto de habitantes, o número total de habitantes, pela área do território. Ok? Então a gente pega, por exemplo, Brasil tem 200 milhões de habitantes. Eu não estou lembrado agora a área total do território brasileiro. Mas é só você pegar 200 milhões de habitantes e dividir pela área total do Brasil. E aí você tem a densidade demográfica. O que aqui significa? Quantos habitantes por 1 quilômetro quadrado. Ok? Então é muito fácil aí o cálculo para a gente obter a densidade demográfica. Total de população dividido pela área daquela localidade, ou do bairro, ou da cidade, ou do estado, ou do país, e por aí vai, ou do continente, assim é como queira. Bom, nesses cálculos nós identificamos, por exemplo, que a densidade demográfica média do Brasil é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, essa média oculta a distribuição desigual da população pelo território brasileiro, que pode ser percebida quando comparamos a densidade demográfica das regiões brasileiras. Aquilo que eu falei para vocês. Ora, a região sudeste, certo? Ela é totalmente diferente da região norte. A região norte tem muito território para poucos habitantes. A região sudeste tem pouco território para muitos habitantes. Né? Na região sudeste nós temos São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 3 grandes estados com uma superpopulação. Os 3 grandes centros do país estão lá no sudeste. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então é muita gente morando num espaço territorial. Enquanto que lá no Pará, lá no Amazonas, existe uma extensão territorial muito grande, muito vasta, para um número bem menor de habitantes. Por isso que é desigual. E aí a gente vai sair agora dessa questão e entrar na questão de mobilidade da população brasileira. O que é a mobilidade? É o deslocamento, certo? Deslocamento. Nós vamos falar de migrações, certo? O termo migrações corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, trocar de região, de estado ou até mesmo de domicílio. Esse fenômeno pode ser desencadeado por uma série de fatores, por questões religiosas, por questões psicológicas, questões sociais, econômicas, políticas e até questões ambientais. Vai depender muito dos motivos que a pessoa tem para trocar de localidade. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Durante os séculos 17 e 18, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Então, pessoas do país inteiro, do Nordeste, do Norte, do Sul, migravam para essas regiões, Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais, em busca do ouro. Em seguida, veio a expansão do café nas cidades do interior paulista, atraindo milhares de migrantes, em especial mineiros e nordestinos. No século XX,
O modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados para a instalação de indústrias no território brasileiro, fato que promoveu a centralização das atividades industriais na região sudeste, principalmente São Paulo. Como consequência desse processo, milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades do sudeste, principalmente São Paulo, como eu me referi. Outra consequência do atual modelo de produção é a migração da população rural para as cidades. Fenômeno denominado êxodo rural. Por exemplo, aqui no Ceará, é muito comum, ainda é muito comum, as pessoas do interior, do sertão, migrarem para Fortaleza em busca de uma condição melhor de vida. E acaba se virando por aqui mesmo, né? Essa modalidade de migração se intensificou nas últimas 5 décadas, pois as políticas econômicas favorecem os grandes latifundiários, empréstimos bancários, além de mecanização das atividades agrícolas em substituição da mão de obra. Então o que é que acontece? Os grandes latifundiários, os grandes donos de terras, né, os grandes proprietários de terra, eles vão ter muito mais facilidade de conseguir empréstimos, certo? E de substituir a mão de obra do trabalhador rural por máquinas, fazendo com que esse trabalhador rural migre, saia do sertão e venha buscar trabalho aqui na capital, ok? A região sudeste, que historicamente recebeu o maior número de migrantes, tem apresentado declínio na migração, consequência da estagnação econômica e do aumento do desemprego na região. Nesse sentido, ocorreu uma mudança no cenário nacional dos fluxos migratórios, onde a região centro-oeste passou a ser o principal destino. As políticas públicas de ocupação e desenvolvimento econômico da porção oeste do território brasileiro intensificaram a migração para o centro-oeste. Entre as principais medidas para esse processo estão a construção lá em Goiânia, né, da capital do país, Brasília, a expansão da fronteira agrícola e investimentos em infraestrutura, ok? O reflexo dessa política é que 30% da população do centro-oeste são oriundas de outras regiões do Brasil, conforme dados de 2008 divulgados pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, PNAD. Outro aspecto das migrações internas no Brasil é que os fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados ou regiões de origem do migrante. Esse fato se deve à descentralização da atividade industrial no país, antes concentrada na região sudeste e em regiões metropolitanas. Entre as décadas de 80 e 90, milhões de brasileiros deixaram o Brasil, promovidos por sucessivas crises econômicas que assombravam todos os habitantes e posteriormente pelo crescente número de desemprego causado pelo processo de globalização e de novas tecnologias que tiraram muitos postos de trabalho. Então foram em busca de novas oportunidades e melhores condições de vida, direcionados a diversos países espalhados pelo mundo. Então nós tínhamos antes o problema da migração aqui dentro do Brasil, né? Agora nós temos a emigração, que é sair do Brasil e ir para outros países. Os países que atraem os brasileiros são muitos. No entanto, os países desenvolvidos quase sempre são os principais destinos. Porém, basicamente, 3 países absorvem aproximadamente 80% de todos os emigrantes brasileiros no mundo. Desse modo, destacam-se respectivamente Estados Unidos, com aproximadamente 800 mil brasileiros, 800 mil brasileiros, Paraguai com cerca de 450 mil
e Japão com cerca de 254 mil. No Paraguai, existem os brasiguaios. São brasileiros que exercem atividades agrícolas no país, lá no Paraguai, principalmente na produção de soja. Geralmente esses produtores detêm um bom nível de vida. Nos últimos tempos, muitos brasileiros foram em busca de novas terras na Bolívia para o desenvolvimento da cultura da soja. Atualmente, vivem em território boliviano pelo menos 1.000 famílias brasileiras. Já os Estados Unidos, principalmente nos anos 90, recebeu uma infinidade de brasileiros. Esses desenvolvem atividades que requerem pouca qualificação e que os próprios americanos se negam a executar. Tarefas como lavar pratos, limpezas de residência, construção de casas, entre muitas outras. Nesse caso, são tarefas realizadas por brasileiros e imigrantes de outras origens. O sonho americano continua, pois o fluxo migratório para esse país é extremamente intenso. As pessoas que decidem viver nos Estados Unidos antes precisam chegar ao país, o que não é fácil. Uma vez que os vistos são bastante restritos. Devido a isso, muitos brasileiros pagam elevados valores em dólares para atravessar a fronteira entre o México e o país em questão, que é os Estados Unidos. A travessia é clandestina, por isso oferece muitos riscos, como ser pego pelo Serviço de Imigração norte-americana, ser preso e depois deportado, além de sofrer nas mãos de coiotes, pessoas que facilitam a entrada dos imigrantes, e enfrentar os perigos do deserto. Nessa tentativa, muitos brasileiros contraem dívidas no Brasil, vendem suas casas acreditando que ao começar a trabalhar poderão saná-las. Embora nem sempre seja isso que acontece, pois quando são pegos pelo Serviço de Imigração, são deportados, ou seja, mandados de volta para o Brasil. Desse modo, ficam impossibilitados de pagar as tais dívidas. Em território norte-americano, as cidades que mais atraem os brasileiros são Nova York, Boston e Miami. Antes desse fluxo de brasileiros para os Estados Unidos, o lugar que mais recebia pessoas vindas do Brasil era o Japão, principalmente nos anos 80. O fato ocorreu a partir do momento que o governo japonês liberou a entrada de descendentes diretos no país. No entanto, não se tratou de uma atitude despretensiosa, pois, na verdade, o que realmente o governo pretendia era adquirir mão de obra com baixa qualificação e automaticamente com baixo custo, para desenvolver atividades na indústria em sua maioria. Eles queriam mão de obra barata e aí incentivaram os brasileiros ou descendentes de japoneses a ir para o Japão para trabalhar, ganhando um salário bem mais baixo do que os japoneses. Apesar das elevadas horas de trabalho, o remunerado ou a pessoa que recebia o salário, o assalariado, possibilitava a ocorrência de acúmulo de recursos. Isso era muito comum, é muito comum. E posteriormente, esses brasileiros voltavam ao país com dinheiro, adquirindo seus próprios negócios e ajudando a família. Gente, esse é um sonho de muitos brasileiros poder ir morar em outros países, tanto Estados Unidos, Japão, como alguns outros países da Europa, né, para melhorar de vida. Só que a realidade nem sempre é essa. Alguns realmente vão e conseguem sim ganhar uma grana legal, conseguem guardar dinheiro e depois de alguns anos voltam para o Brasil, montam um comércio aqui, um negócio aqui e vão viver bem, vão viver tranquilo. Mas a grande maioria se frustra
E aí nós temos alguns problemas, como por exemplo, alguns casos como por exemplo, jovens meninas de 19, 20 anos de idade, que são atraídas por esse sonho de ir para Europa ou Estados Unidos para trabalhar. Muitas delas são atraídas pelo sonho de serem modelo ou coisa desse tipo, mas na verdade são levadas para se prostituir. E a primeira coisa que acontece quando elas chegam nesses países, o agente que a levou para lá toma o seu passaporte. Ou seja, ela fica sem documentação para poder sair desse país. E, infelizmente, hoje existem muitas meninas brasileiras trabalhando como prostitutas escravas nas nações americanas e em nações europeias. Infelizmente, isso é um dado real, concreto, de muitas jovens, né? E não só meninas, mas rapazes também, que são atraídos por esse sonho e acabam entrando num problema muito sério e muitas vezes as famílias perdem 100% do contato. E quantos casos a gente já ouviu falar de pessoas que morreram, né? A família recebe só o corpo do seu familiar. Então, infelizmente, isso é um problema recorrente, isso é um problema muito sério que tem acontecido com relação às emigrações, certo? Se você tem um sonho de ir morar em outro país, né, estude muito para que você possa ir para esse país sendo recebido pelo governo desse país e não de uma forma clandestina, para que você chegue nesse país e você vá morar escondido e trabalhar escondido, porque se você for pego pela polícia desse país, você vai ser deportado. Ok? Então, é muito importante a gente lembrar desses detalhes. Então, nós temos dois modelos de migrações. As migrações internas, que é aqui dentro do Brasil, as pessoas que saem de estados para estados, e as imigrações, que é as pessoas que saem do Brasil e vão para outros países. Ok, galera? Esse foi o nosso assunto de geografia, certo? Próxima semana a gente vai voltar com outros assuntos, né? Eu vou agendar na plataforma, eu vou disponibilizar na plataforma essa videoaula, está disponibilizado na plataforma essa videoaula, mas eu vou também agendar na plataforma uma aula presencial, ou seja, uma videoconferência, para que vocês possam tirar dúvidas sobre o que vocês têm. Anotem as dúvidas, façam os questionamentos de vocês, que a gente vai entrar na plataforma ao vivo para tirar todas as dúvidas. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.